Fala pessoal, como é que vocês estão? Trazendo aqui hoje o Mário para fazer uma entrevista para a gente, respondendo aqui algumas perguntas. Fala aí, Marião, como é que você tá, cara? Fala aí, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Pô, tamo indo aí, né? Firme e forte. Bom, vamos lá, Mário. Separei algumas perguntas aqui para você. Queria começar querendo entender um pouco da sua história no mercado. Como é que você começou a operar? Como é que foi a sua jornada? Até para você ficar realmente consistente aí no mercado e levar isso aí para a vida, né? Você já tem bastante tempo de experiência. Cara, eu comecei no mercado em setembro de 2007. Então, você vê, daqui a pouco aí, se não me engano, são 16 ou 17 anos, né? Dentro do mercado. Comecei naquela época, estava buscando uma alternativa aí na vida aí para seguir uma profissão, né? Então, eu estava com 17 anos, quase ali para fazer 18. E quando a gente tem essa idade, a gente precisa achar alguma coisa para fazer da vida, né? Não dá mais para virar um vagabundo, né? E Aham. aí eu me deparei com o mercado financeiro. Eu estudava ali na Paulista, e na Paulista, ali no Objetivo, naquela época era muito forte ali os bancos ali na Paulista, né? E aonde você saía, você tinha contato ali com o mercado financeiro. Então, me chamou muita atenção a Bolsa de Valores. E meu pai já é do mercado financeiro, então quando eu comentei com ele, eu falei, pô, eu queria aprender a bolsa de valores, a investir no mercado, né? Eu vi isso como algo que poderia ser minha profissão. Eu comentei com ele e ele, por ser do mercado financeiro, já conhecia pessoas que trabalhavam no banco que eram da área aí de bolsa de valores. E aí um grande amigo dele se dispôs ali a estar me ensinando sobre bolsa. E ele me ensinava sobre bolsa de valores todos os dias no período da noite, né? Então ele acabava o trabalho dele no banco, aí depois ele saía, ia lá no escritório do meu pai e me ensinava aí sobre bolsa de valores. E aí eu fui aprendendo tudo o que eu poderia imaginar. Então ele me apresentou o Profit, me ensinou o que era um swing trade, o que era um day trade, como é que funcionavam as ações, como é que funcionava o mercado, os indicadores, né, o próprio price action, ele que me ensinou tudo. É, Inclusive, até hoje, a coloração que eu uso nas minhas médias são a coloração que ele usava e ele me passou. Ele falou, ó, eu uso essa coloração, eu falei, vou usar essa coloração também. Desde aquela época, né, para você ver como que é. E aí eu já comecei, ficou, né? ficou. E eu comecei ali, na época não fazia day trade, era swing trade, né? Buscava ali ações para compra, não era para venda, porque naquela época fazer venda era mais difícil que hoje em dia, porque você tinha que fazer aluguel, BTC. Isso Já não tem o era muito quê? explorado, Tem entendeu? 16 anos isso já, né? Desde que você começou. 16 anos, é bastante. E aí era sempre assim, buscando operações para o lado comprador, porque não, a venda era muito difícil. Aí, em 2008, veio a crise, e aí, com a crise, tá? Começou esse lance, aprenda a fazer venda dentro do mercado, a descoberto e não sei o que lá. Aí foi quando eu comecei a buscar um pouco mais esse assunto, porque tomei uma paulada em 2008, muito forte, inclusive. Aham. Perdi bastante dinheiro com a crise de 2008, tá? E aí foi quando eu falei, pô, acho que eu preciso buscar aprender mais sobre o mercado financeiro, não é tão fácil quanto eu imaginava. Porque até então eu imaginava o seguinte, a ação caiu, vou comprar, ela vai subir, eu vou lucrar, e aí eu já tenho um business, aí eu tenho um negócio. E não foi assim que aconteceu, né? Aí eu fui me profissionalizar mais ali em 2008, tá? E ele que me apresentou, ele inclusive me apresentou o Stormer, né? Então, Uhum. foi graças a ele que eu conheci o pessoal ali da LS. Entendi. Aí comecei. Hum? Você falou que ele já é do mercado financeiro, mas ele é dessa área de trade também, ou é mais fundamentalista, alguma coisa assim? Não, não, ele trabalha em banco, né? Não sei hoje como que ele tá, ele provavelmente hoje já deve estar quase que aposentado, mas Aham. ele trabalhava na tesouraria do Safra. Ah, entendi. Show de bola. Entendeu? E ele me apresentou, né, sobre análise técnica, nada fundamentalista, análise técnica, tá? E eu segui com isso. Em 2008 comecei a fazer meus cursos ali, comecei a praticar day trade. Na época day trade também não era tão fácil como é hoje, né? Hoje ficou bem mais fácil fazer operação dentro de day trade. Na época só podia operar ações, né? Não operava futuros. Não é que não podia, eu não sabia operar futuros.
era algo Aham. mais do institucional e não da pessoa física. Operava ações e já naquela época eu tinha um bom capital para operar dentro do mercado, então eu já fazia trades ali relativamente grandes, né, dentro do mercado, fazendo day trade em ações, que é difícil pra caramba. Mas essa foi minha trajetória no começo e teve bastante ganho e perde nesse meio do caminho. Aí, em 2011, foi quando eu consegui me estabilizar um pouco mais. Eu já estava conseguindo ali uma renda média ali, fazendo day trade em ações, R$ 60.000 por mês. Até que Ó. chegou um mês que eu acabei perdendo 80, e eu fiquei com medo. Aí eu falei, putz, perdi muito, porque até então eu estava bem tranquilo. Aí foi quando eu fui buscar operar no mercado futuro, porque em ações um volume como esse é muito difícil. E aí eu Uhum. fui buscar o mercado futuro porque parecia mais fácil de fazer as operações. Aí eu comecei a operar no mercado futuro ali, 2011 para 2012. Conheci o mercado americano, fiz um curso, inclusive, em Nova York, tá? Foi um curso de opções estruturadas que eu fiz em Nova York. Aí eu aprendi sobre a bolsa de lá e falei, pô, eu acho que eu quero ir operar no mercado americano. E aí eu abri minha conta no mercado americano lá para 2013. Foi 2013, 2014. Eu comecei mesmo em 2014. E aí comecei Uhum. operando no mercado americano, fui juntando uma grana, né, para poder estar operando por lá. Então comecei operando o S&P, porque eu precisava da alavancagem. Depois passei a operar ações no mercado americano e depois comecei a operar Nasdaq. E no mercado americano, muito swing trade também, né? Muito swing trade que eu fiz naquela época, o mercado estava muito bom nisso, uma tendência muito forte. E desde Uhum. então, sempre fazendo cursos, tá? Eu nunca parei de estudar o mercado. Na minha carreira, eu devo ter feito mais de 150 cursos dentro do mercado financeiro, sem brincadeira. Nossa senhora, curso pra caramba. Sim. Tá doido. Cara, sempre busquei o máximo de curso possível, porque eu até tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte, cara, eu não sou uma pessoa, por exemplo, conhecida, não sou uma pessoa muito diferenciada, então eu preciso me tornar. Então, só tem um jeito de eu fazer isso, estudar. Porque Não, se eu com estudar, eu certeza. vou me destacar, entendeu? Então, todos esses meus estudos, hoje eu vejo o quanto eles valeram a pena. Porque hoje eu não tenho só, né, a minha renda vinda dentro do mercado, eu tenho minha renda como professor também. Sim. E só que para eu ter chego nisso, eu estudei muito, né? Então não foi, eu fiz um curso, aprendi, saí lá, falei, vou ensinar alguém. Não. Foram 14 anos basicamente só estudando dentro do mercado para depois ali, né, que eu fui convidado primeiramente pela Leandro Stormer a dar um curso junto com eles. Então, cara, eu estudei pra caramba, fiz curso fora do Brasil. Uhum. Aqui no Brasil, quase todos os cursos da minha época lá eu fiz, aprendi sobre a bolsa, aprendi o mercado americano, aprendi a operar para ações, futuros, fiz curso também de opções, apesar de nunca ter me adaptado muito, nunca gostei muito, aí acabei não seguindo. É, Mas tudo que opções, você podia imaginar eu fiz. opções é aquele negócio contra o tempo, né? Às vezes é um pouquinho mais É complicado. bem complexo, O né? O curso que eu psicológico fiz nos fica. Estados Unidos foi sobre opções, né? Aham. Estratégias estruturadas com opções. Só que, cara, não é que foi algo que eu falei, pô, acho que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Não. A minha paixão ficou no day trade, a minha paixão ficou na análise técnica, e aí minha paixão também pelo swing trade dentro do mercado. É, show de bola. E fui fazendo tudo isso até 2018, 2019, sempre fazendo esses treinamentos. Em 2019, né, eu já tinha minha conta lá nos Estados Unidos, junto com o Leandro Ruschel. E aí passei um dia lá no escritório deles lá em Miami. E aí, batendo um papo, ele falou: Porra, eu tô querendo fazer um curso para brasileiro, para day trade, né, para ensinar os caras a operar no mercado americano. E você é o cara que eu já conheço há muito tempo que opera. Você não quer fazer esse curso junto com a gente? Aí eu olhei e falei: Caraca, né, meu, tipo, como assim? Eu não tenho nada sobre. A minha vida nunca foi essa. Minha vida sempre foi eu operando. Falei, Uhum. não, pô, monta alguma coisa que você já sabe, me manda aí, eu vou dar uma olhada. Porque, pô, você já tá aí com a gente há mó tempão aí, acompanha a gente, nosso aluno, a gente te conhece, eles conhecem meu pai também. Pô, eu acho que vai ser um negócio bem bacana. Eu falei, fechou.
Aí montei, mandei para ele, e aí foi quando nasceu, em 2019, um curso que eu fiz presencial lá em Miami, para o pessoal que eram os alunos ali do Leandro Ruschel. Foi bem bacana, foi o primeiro ali. E quando ele me chamou para fazer esse curso, ele falou: pô, e a gente tem a sala ao vivo. A gente queria alguém ali que fizesse o acompanhamento do pregão americano. Falei, beleza, tá bom, eu vou fazer. Eu vou estar operando, aí o que eu estiver operando, eu passo ali na sala ao vivo. E aí eu comecei também. E aí isso foi bem legal, porque foi a minha primeira porta de entrada. Foi quando eu montei minha primeira apostila, que inclusive tem aí muitos padrões que estão nela até hoje, desde aquela época, né, 2019. A Eu era análise aluno do técnica não muda, projeto. né? Não muda muito. Eu já era aluno do projeto, porque eu conheço o André desde 2015, né? E eu já era aluno do projeto. E aí mandei para o André, né? Falei, porra, o pessoal da LS me convidou, tal, vou fazer um curso, vou fazer a sala ao vivo com eles. Aí o André me parabenizou e etc. E aí um dia conversando com o André falou, pô, mas você não quer fazer aqui também? Aí eu falei, não sei, vamos conversar. E aí eu conversei, aí eu falei, pô, é legal, né? Porque eu gosto pra caramba do André, então ali foi tipo uma honra, né? Você ser convidado. Aí foi quando eu decidi, aí eu falei, tá bom, vou fazer com ele. Aí eu fazia de manhã LS e depois de tarde, assim, tava no projeto, né? Entendi. Até que chegou uma hora que teve que ali, pô, ficar em um ou outro, ficar em um ou outro, né? A LS sempre foi uma grande empresa, tinha vários outros professores. Eu acabei escolhendo ficar no projeto dos 10%, mas eu amo o pessoal aí da LS, tá? Até hoje eu falo com eles aí quase que toda semana. Não, show de bola. Fiquei no projeto, inaugurei a sala, que na época era uma sala mais focada em ações, porque eu tenho operado também bastante ações, apesar dos últimos anos aí ter focado mais no futuro por conta da sala mesmo, porque a demanda da sala exige mais o futuro do que ações. Mas naquela época, como eu operava muito ação, né, então eu inaugurei a sala de ações. E naquele primeiro momento eu até tinha dúvida, né? Porque eu falei, cara, será que tipo, uma sala de ações vai ser sucesso dentro do mercado, né? O mercado competitivo, índice futuro, dólar. E foi um tremendo sucesso. A sala foi um tremendo sucesso. Logo no início da sala, consegui bater 700 alunos ali, estavam me Nossa, acompanhando muito diariamente. Você aluno, era um deles, né? né? Depois a gente vai contar essa minha parte da história. E aí foi isso. E aí estou aqui até hoje, né, na sala do projeto, faço minhas operações até hoje dentro do mercado. Cada ano que passa, vira um pouco mais conservador dentro do trade. Eu acho que isso é normal, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com um pouco mais de medo, tá? Então eu lembro das minhas operações lá do passado, 2013, 2014, o quanto maluco eu era, né? Porque a gente tá mais novo, a gente ainda não juntou nenhuma grana dentro do mercado, então a gente está naquele processo. Só que vai passando o tempo, você vai juntando grana, você já não quer mais perder o que você já ganhou, você vai conquistando as suas coisas na sua vida, você vai virando mais conservador. E estamos aí, cara, até hoje aí, dentro da bolsa aí, não pode parar. Show de bola. É interessante Resume minha que. história em 5 minutos. Não, é muito bom. É interessante como é que você foi virando autoridade, né, no assunto, assim, entendendo mais, e as oportunidades vão surgindo, né? Surgiu oportunidade na LS, surgiu oportunidade no projeto, e aí vai só crescendo, né? E muitas vezes quando a gente começa a preparar, você começou a preparar a apostila e tal, a gente começa a estudar ainda mais para poder ensinar, né? É, Isso é bem bacana. quando eu acabei entrando nessa área educacional, os meus trades mesmo, eles melhoraram, né? Porque aí eu tinha que por exemplo, tinha operação que eu fazia, só que a operação às vezes ficava meio subjetiva. E aí, como é que eu posso transmitir isso para alguém, né? Então, não, então essa operação aqui é porque ela tem algo errado. Então, até para mim melhorou, tá? Nesse sentido. Mas, por exemplo, era uma coisa na minha vida que eu nunca imaginava fazer, né? Você Porque mesmo eu ficou sempre... mais, você mesmo ficou mais objetivo por ter que Exato, mostrar para as pessoas como é que faz, né? exatamente. E eu nunca imaginava isso, né? Todos os cursos que eu fiz dentro do mercado, as operações que eu fiz para mim mesmo, os meus estudos, eu fazia afim ali para mim mesmo, né? Para Uhum, estar operando dentro do mercado. Nunca era assim com um fim didático, né? uhum. Então, eu acho que de tanto estudar, estudar, estudar,
eu acho que até é uma coisa que o pessoal gostou de me acompanhar, porque eu fiz muito treinamento dentro do mercado. Então, você aprende as formas, até como você tem que ensinar, né? Uhum. Porque você fala, pô, eu vou ensinar dessa forma, porque quando eu estava aprendendo, essa foi a melhor forma que eu aprendi. E aí eu comecei a melhorar nesse sentido. Já aconteceu comigo também, coisas parecidas, explicando para as pessoas que eu pego assim, ah, gente, vou fazer uma analogia. Assim, assim, assado. Deu para entender? Aí todo mundo, não, cara, não sei do que você está falando. Aí eu tenho que pegar e criar outro exemplo diferente. Ah, não, agora deu para entender? Ah, não, agora deu, show. A gente vai adaptando, né? Entende o que fica mais didático ou não. Mas isso é bem legal. É Mas vamos verdade, lá. é verdade. Bora para próxima pergunta. Quem está começando a operar hoje no mercado? A pessoa está começando ali, está querendo começar, ouviu falar de trade, quer fazer uma operação ou outra. Que ela precisa? Ela precisa de. Normalmente a gente vê ali pessoal com vários monitores, você mesmo, eu sei que usa vários monitores aí, mas queria saber. Você acha que a pessoa consegue começar ali com um notebook e uma telinha só? Precisa de mais coisa? Quanto de capital que ela precisa? Olhar um gráfico só ou mais gráficos? Como é que é esse início aí? Quem está começando, o que ela vai ter que ter? É, eu não vou julgar, tá? Porque quando eu comecei a operar na bolsa, o meu primeiro computador eu já tinha essa estrutura de várias telas, Uhum. tá? Inclusive eu tenho até foto minha aí, depois eu mostro pro pessoal. O pessoal vai falar assim, pô, acho que eu não vou na bolsa porque ela dá uma engordada a bolsa, né? Porque eu, antigamente era magricela, mas beleza. Já usava ali várias telas, né? Eu Eu vou ver aqui, sempre ó. gostei. Vou tentar colocar sua foto aqui na edição depois. Beleza, eu vou mostrar a foto. E o que acontece é, cara, na verdade é assim. Antigamente era diferente de hoje em dia. Hoje em dia as telas têm mais resolução e etc. Eu acho que se você tiver um notebook hoje em dia, você consegue, né? Porque eu faço até para os alunos que me acompanham, para o pessoal que está junto comigo, uma maneira muito objetiva de operar dentro do mercado. Então, por ser uma maneira muito objetiva, você não precisa estar muito desfocado. Você consegue, pô, eu tenho um laptop legal, eu consigo já fazer minhas operações, tá? É, uma outra coisa também, por exemplo, pô, eu estou começando dentro do mercado. Quanto de capital eu colocaria para começar no mercado de forma confortável, tá? Operando índice dólar, por exemplo. Por volta de uns R$ 7.000 aí, eu diria que você está de uma maneira confortável. Ou seja, pô, eu vou estar operando dois contratos, né? Eu não sou muito do time que tem que começar com um contrato, eu acho que tem que ser com dois. Porque Uhum. você já vai treinando, né? Tipo, a operação veio, faz um parcial, carrega. Então, eu acho que esse capital é o suficiente para você não quebrar de primeira no primeiro mês. E Entendi. hoje em Mas dia, pode falar. você é do time que é contra simulador ou você acha que é importante a pessoa ele ficar pelo menos algum período Eu no sou simulador? eu sou do time completamente a favor do simulador, tá? Aham. Eu não sou do time contra. Eu sei que o simulador pode não servir para nada. Na minha época eu não tinha simulador, eu tive que ralar dentro do mercado. E esse fato de eu ralar dentro do mercado fez eu ter grandes perdas. Então, eu acho que hoje você consegue evitar isso, dessas perdas, que são perdas técnicas, né? Não são perdas psicológicas, perdas técnicas. Por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo ou operando. Uhum. Você consegue evitar através do simulador. E eu tenho uma analogia sobre isso, né? Se a gente comparar, por exemplo, a nossa profissão com um cara que é piloto de avião. Cara, se o cara não treinar no simulador e você já colocar o cara num Boeing 777, pro cara pegar lá e sair, cara, você vai querer entrar no avião com um cara desse? Ó, o cara é o Não primeiro dá, voo né? do cara ali, ele nunca fez um simulador de voo, ele já vai na prática porque simulador não tem o psicológico. Você vai entrar no avião? Eu Com não certeza entro. não, né? Entendeu? Então, eu sou completamente a favor. Assim como, por exemplo, um médico, né? O médico antes ele faz ali, né, as provas dele ali para fazer cirurgia, não sei o que lá. Ele tem o ponto teórico antes de ir lá e realmente abrir uma pessoa e costurar uma pessoa. Você vai querer que um médico te abra e te costure? Você nunca ele ter feito nenhuma prática? Eu acredito É, que não. com E no certeza, né? O mercado cara tem. é a mesma coisa, tá? Então, eu não vejo nada de errado nisso.
Eu acho que, inclusive, tem que ser feito isso, porque é ali que você vai ganhar confiança para futuramente poder estar operando numa conta real. E nesse período, você vai ter que tratar isso como um estudo, como um cara que está na faculdade e ele está estudando para o dia da prova. O dia da prova vai ser o dia que você tiver a sua entrada na conta real. Você vai enfrentar problemas psicológicos ali quando você entrar na conta real? Sim, você vai enfrentar problemas psicológicos. Mas, pelo menos, esses problemas eles serão puramente psicológicos, eles não serão problemas técnicos. O Uhum. problema é que a gente vê hoje muita gente com problema técnico. A pessoa não sabe basicamente nem o que é um pivô, tá, dentro do mercado. E aí, não adianta você querer tratar o psicológico de algo que você não conhece, né? Seria basicamente isso. Show de bola. E sobre gerenciamento de risco? Eu sei que você, pelo menos hoje, eu vejo você como uma pessoa muito disciplinada. Não sei se lá no início da Uhum. sua carreira você já Sempre fui. sempre foi uma Não, sempre fui característica sua, né? disciplinado. É, Sempre fui isso. disciplinado desde o começo. Nunca fui um cara indisciplinado com relação a gerenciamento de risco. Já extrapolei um pouco? Sim, quem nunca extrapolou, tá? Mas nunca o suficiente para chegar e falar, puta, quebrei isso. Não, nunca fiz, tá? Uhum, Porque esse rapaz que me ensinou bolsa, lá no começo, lá, que eu falei, ele já trabalhava na tesouraria do banco. E ele, a primeira coisa que ele me ensinou foi assim: são duas operações por dia, stop loss acionado, você fecha o computador e vai para o shopping. Ele me ensinou isso, tá? E uhum, até hoje eu gravo isso. E ele também me ensinou: ganhou, fecha o computador e também vai para o shopping, vai para o cinema. E uhum, essas são as palavras dele. Ele falava isso para mim. Então eu já uhum. aprendi com uma pessoa que já colocou isso, tá? Então isso daí, para mim, sempre foi, então, um mantra, né? Porque ele sempre falava. E aí, ele trabalhava no banco e ele via alguns casos. Por exemplo, pô, o cara não teve disciplina, perdeu 1 milhão. Era assim, né? E aí eu Uhum. falava, porra, caraca, não posso nunca acontecer isso comigo. Perder 1 milhão Então, é. eu sempre tive essa disciplina. E como eu comecei a operar muito jovem, né? Então, eu tinha meu pai patrocínio, né? Então, o que acontece? Fazer operação, meu pai estava vendo as operações. Então, se eu chegasse num limite de perda ali muito grande, ele mesmo vinha e me tirava do computador e fechava. Então, era um risco que eu não corria, de certa forma. Então, isso me E, fez ser bem conservador e bem disciplinado. e com ele te acompanhando, assim, acontecia de você entrar numa operação e ele te questionar, tipo, por que que você entrou nesse trade? O que que tá acontecendo aí? Coisa desse Caralho, pra tipo? caramba. Às vezes eu queria entrar numa operação, até falava, não, sai aqui, sai aqui. E aí eu Aham. fazia a operação, eu, tipo, olhava assim, ó, não tá vendo. Deixa eu Você entrar. tem que operar meio que sabendo que depois você vai ter que se É, explicar, né? Não tem como só que aí fugir depois muito você da vai com aquela disciplina. cara de merda, né? Você vai com aquela cara de merda. Eu fiz merda. Mas para quem está começando hoje, por exemplo, você falaria o que para essa pessoa em termos de gerenciamento? Número de operações, capital, coisas Cara, desse tipo. eu acho que hoje em dia eu tenho trabalhado com o pessoal em 3 operações por dia, no limite de volatilidade histórica, porque ela muda com o tempo. Então hoje o limite pode ser R$ 100, mas amanhã tem que ser 150. Então, limite de volatilidade histórica, que vai dar em Uhum, torno disso aí que eu estou falando, entre 100 a R$ 150 dentro de cada operação. 3 operações por dia, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês. Então, basicamente, pô, se eu tiver 12 perdas em sequência, é legal você parar um mês e reavaliar suas operações. Eu já testei muito esse tipo de gerenciamento de risco, principalmente no método que eu estou operando e que eu estou ensinando o pessoal, tá? Eu nunca tive, assim, acompanhando isso, ele chegar no limite de perda mensal. Nunca. Ele não chega se você seguir estritamente isso que eu estou colocando. Tá? você tá Porque dando a errado, gente. você para antes, né? Separa antes. Porque a gente tem tudo isso testado e isso é matemático. Então, não tem como. Se isso está acontecendo com você, você tem que reavaliar o que você está fazendo de errado. Porque pela contagem, pô, perdi três, perdi por 2 dias consecutivos, 2 semanas consecutivas, eu tenho que parar. E eu não vou atingir, por exemplo, esse risco de R$ 6.000. O risco que vai estar sendo atingido é de uns 1.500. Uhum. É, muito bom você sempre tá parando antes. Bom, vamos prosseguir aqui então. Eu queria saber de você, Mário, agora, recomendações de livros, ou apenas um livro que você preferir,
sobre mercado financeiro, sobre trading, qual aí que você recomenda para a pessoa, principalmente que está começando também? Sou iniciante, qual livro é obrigatório de eu ler? Cara, eu vou recomendar o livro do Flávio Lemos, tá? De análise técnica dos mercados financeiros. Eu gosto bastante porque, para quem está começando, ele é bem tranquilo de você estar fazendo a leitura, não é nada muito difícil. E eu acho que ele é um livro mandatório para quem está começando. Esse livro, aí um livro de Candlestick, eu gosto bastante do Carlos Alberto, sobre Candlestick. Também é um livro fácil, de fácil leitura. Inclusive, esse livro do Carlos Alberto foi o meu primeiro livro de Bolsa de Valores, tá? E a gente tem hoje um livro muito bom, que é o livro do próprio Martin Pring, que eu também acho bem interessante para você que está começando dentro do mercado financeiro. E aí É, depois, né, pô, tô com problemas ali, aspectos psicológicos e etc. Você pode pegar um livro ali do Mark Douglas, mas eu começaria com esses três primeiramente. show de bola. É, esse do Martin Pring que você fala é a análise técnica explicada, né? Análise técnica explicada. Show de bola. Cara, curiosidade, o meu primeiro livro de mercado, se não me engano, também eu comprei esse do Candlestick, junto com outro que aí ele já explicava mais conceitos mais completos assim da bolsa, não era só Candle. É um livro interessante ele para começar mesmo, bem basicão, mas o Flávio Lemos realmente, ele é bem completo, né? Ele tem todos os assuntos Tem ali. tudo, tem tudo. É bem E, legal esse livro. e um livro fora do mercado. Pode ser ficção, pode ser economia, o que você quiser, fora de trade. Tem algum? É, você pode pegar o livro que você quiser. Pega o livro, lê o livro do Harry Potter. Não, mas falando sério, é que eu acho que a pessoa está buscando, né, ali operar dentro do mercado. Tem um livro que é muito bom, tá? Que é um livro que eu li recentemente, que é antigo e é bom, que é O Poder do Agora. Esse livro é Hum, bom. Depois vocês busquem, O Poder do Poder Agora. do agora. Principalmente para os ansiosos dentro do mercado, tá? E também aí para o pessoal, às vezes, que não consegue aí sair de um passado que fica ali travando a pessoa. O Poder do Agora. Esse livro é bom. Beleza. Eu vou deixar todos os links desses livros aí, todos, pelo menos que eu conseguir, vou deixar o link na descrição do vídeo aí para a galera poder encontrar aí mais fácil. Bora. Próxima pergunta então, Mário. Estamos indo aqui. Você fala muito para o pessoal fazer checklist. Agora, também, eu quero focar aqui sempre na pergunta para o pessoal mais iniciante ali, para quem não faz, passar a fazer questão de checklist. Como que você faria ali um checklist bem básico para a galera que ainda não opera ali começar a ter algo para poder ver, né? Explica também o que que é esse checklist para a galera que está Cara, vendo entender. o checklist basicamente é você tem que fazer as perguntas para você mesmo se tem uma operação na tela. Então eu faria um checklist totalmente manual, na folha de papel mesmo, com perguntas simples. Então, por exemplo, o mercado tem um movimento de impulso anterior? Sim ou não? Então, resposta de sim ou não. Essa movimentação de impulso, ela é composta por quantas barras impulsivas? Você vai colocar lá. Porque, por exemplo, um movimento de 10 barras é muito. Um movimento de 3 barras é pouco, pode continuar. Tem uma correção no meio do caminho, sim ou não? A correção é de quantas barras? Qual Retração de Fibonacci a correção está? Que, de acordo com as ondas de Elliott, retrações saudáveis estão na primeira retração 38,2 de Elliott, do Fibonacci. Então, são perguntas de sim ou não no checklist, perguntas básicas, para a formação de um pivô clássico do mercado alinhado com a média. Isso por si só já vai ser um bom gatilho aí para você estar colocando. E aí depois você consegue com isso, inclusive, fazer o teu diário de trade, né? Então, porque aí no teu diário de trade você vai olhar para o checklist e vai falar, pô, meu diário de trade foi a pergunta do checklist, tá certinho, registrou isso como operação, deu ganho, deu loss, registra o teu sentimento naquele mercado, tipo, o que você estava achando sobre aquele movimento, para depois lá na frente você estudar o teu diário de trade e ver o que você pode melhorar. Acho que tem que ser nessa linha. Você tem alguma dica também, que seria a próxima pergunta? Alguma dica para elaboração do diário, além dessa do de conferir o checklist? Cara, assim, é algo bem complexo de se fazer, tá? Mas, por exemplo, que nem eu estou fazendo agora a turma com o pessoal que chama-se Masterclass, da mentoria. É uma mentoria que eu faço.
e nela eu crio isso com o pessoal. Então eu crio o checklist personalizado ali para o pessoal, de acordo com a dificuldade que o cara tem na bolsa. Crio também ali com o pessoal o diário de trade, faço o plano de trade para a pessoa que ela tem que seguir. Basicamente, é todos os desafios que eu tive dentro do mercado, então eu já vou deixar ali mastigado o que a pessoa tem que buscar. Então, eu faço um checklist cronológico. Então, eu acho que isso ajuda bastante no desenvolvimento para quem está começando, porque a pessoa vai estar começando, ela consegue achar um caminho aí aonde ela tem que seguir, né? Diário de trade, plano de trade, trade system, checklist e também fazer a otimização disso, tá? Então, eu faço isso aí com o pessoal, pelo menos eu tenho feito aí, agora já vai na segunda edição aí, já fiz o ano passado, o pessoal gostou bastante. Show de bola. Falando em Masterclass, então, já puxando o assunto, você falou que vai ensinar aí o checklist diário, analisar ali os Vou trades. estar passando tudo com o pessoal. O pessoal que tiver interesse aí do Masterclass, ainda está aberta aí a inscrição. Vou estar fazendo do zero, tá? Então, do zero ali, como criar um trade system dentro do mercado, um plano de trade, como fazer o checklist, como fazer as operações. Então, eu vou estar fazendo o replay no mercado, fixação com o pessoal de estratégia, ensinando onde tem que comprar, onde tem que vender, onde é o trailing stop, onde tem que sair, ensinando tudo. Depois, como tem que registrar isso para fazer o diário de trade. Depois, como fazer uma análise disso futura, otimizar isso e seguir sempre um padrão ali para que você possa ter uma evolução dentro do mercado. Vou estar fazendo do zero mesmo. Show de bola. Para quem não está por dentro aí da mentoria, também vai ter uma segunda parte, esse Masterclass 2.0, que eu vou estar ali falando sobre price action. Então, vai ter essa mentoria com o Mário, vai ter um curso de price action junto ali também para entender contexto de mercado, para entender leitura barra barra, para operar tanto tendência quanto lateralidade e também vários setups de reversão. Então a gente vai fazer esse masterclass aí bem completo. É o primeiro link aqui na descrição se você quiser saber mais informações para poder se inscrever aí. Então, confere lá no link que tem todas as informações, qualquer dúvida que vocês tiverem, provavelmente vai estar respondida lá no link. Beleza, pessoal? É isso aí, show de bola. Quem tiver interesse, tá, pessoal? Vai ter todo o meu compilado de 16 anos de mercado ali para você aí sair e engrenar dentro desse mercado. Pô, eu É, não era um aluno nota 10 na escola, mas estou aqui, tá? Então, acho que se eu conseguir, você consegue. Você tem que ter mais disciplina. Eu acredito que você até tenha mais disciplina do que eu. Então, se eu estou aqui, você consegue. show de bola. 16 anos é muito anos, né? É bastante tempo, bastante Show de tempo. bola. Valeu a participação aí, Mário. Pô, mandar um abraço para todo mundo aí e tamo junto, pessoal.